Você já teve a sensação de que trabalha duro, faz tudo certo, mas a vida simplesmente não sai do lugar? De que os dias passam, os anos passam e você continua exatamente onde estava, apenas mais cansado? Ele também sentia isso, todos os dias, e por muito tempo ele acreditou que o problema era a falta de sorte. Mas a verdade era outra. Ele só mudou de vida quando fez algo que ninguém viu. O nome dele era Rafael. Um nome comum, de alguém comum. Aos 34 anos, ele morava sozinho em um pequeno apartamento alugado num bairro simples, longe do centro. O lugar tinha paredes finas, uma geladeira antiga que fazia barulho a noite inteira e uma janela que mal deixava o sol entrar. Rafael trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa de logística. Chegava cedo, saía tarde, cumpria ordens, resolvia problemas que não eram dele e recebia um salário que mal cobria as contas do mês. Não passava fome, mas também não vivia, apenas sobrevivia. Todas as manhãs, ele acordava com o despertador tocando às 7, apertava o botão de soneca 2 ou 3 vezes, levantava atrasado, tomava café correndo e saía de casa já se sentindo cansado. No ônibus lotado, observava as pessoas ao redor com um olhar vazio, cada uma presa em seus próprios pensamentos. Às vezes se perguntava se era isso que a vida tinha reservado para ele. Trabalho, casa, contas, repetir. Dia após dia, ano após ano. Rafael não era preguiçoso, pelo contrário, sempre foi conhecido como alguém esforçado. Nunca faltava, nunca reclamava. Quando precisava ficar até mais tarde, ficava. Quando pediam um favor, ele fazia. Mas, no fundo, algo o incomodava profundamente. Apesar de tanto esforço, nada mudava. Nenhuma promoção, nenhum reconhecimento real, nenhuma perspectiva de crescimento. Ele sentia como se estivesse correndo em uma esteira. Muito esforço, nenhum avanço. À noite, chegava em casa por volta das 20 horas. Jantava qualquer coisa, ligava a televisão e ficava ali, assistindo séries, rolando o celular, pulando de um vídeo para outro. Dizia para si mesmo que precisava relaxar. Afinal, tinha trabalhado o dia inteiro. Quando dava por si, já era meia-noite. Ia dormir com a sensação de que o dia passou rápido demais e de que, mais uma vez, não tinha feito nada por si mesmo. Nos fins de semana, o padrão se repetia. Dormia até mais tarde, acordava cansado, mesmo depois de horas na cama. Sentia uma culpa silenciosa, mas a ignorava. Pensava, semana que vem eu começo, semana que vem eu mudo. Só que a semana seguinte nunca chegava. O momento que começou a mudar tudo não foi uma grande tragédia, nem um evento espetacular. Foi algo simples, quase invisível. Numa terça-feira comum, Rafael recebeu uma ligação da mãe. Ela morava em outra cidade, numa casa simples, construída com muito esforço ao longo dos anos. A conversa começou normal, mas em determinado momento, ela disse algo que ficou ecoando na cabeça dele por dias. "Filho, você parece sempre cansado. Está tudo bem com você? A vida não era para ser tão pesada assim." Rafael respondeu que estava tudo bem, que era só trabalho. Mas quando desligou o telefone, ficou sentado no sofá, olhando para a parede, sentindo um aperto no peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele foi honesto consigo mesmo. Não estava tudo bem. Ele estava cansado de se sentir pequeno, cansado de prometer mudanças que nunca aconteciam, cansado de esperar que algo externo resolvesse sua vida. Naquela noite, ele quase fez o que sempre fazia. Ligou a televisão, pegou o celular, mas algo o incomodava. Um pensamento insistente surgiu. Se nada mudar, daqui a 5 anos minha vida vai ser exatamente igual, ou pior. Aquilo o assustou, não de forma dramática, mas de forma real. Ele percebeu que não precisava de mais motivação, precisava de direção. Sem saber exatamente por quê, Rafael decidiu fazer algo diferente. Desligou tudo mais cedo e foi dormir às 22 horas. No dia seguinte, acordou naturalmente por volta das 5h30. A casa estava em silêncio, a rua ainda escura. E pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu pressa. Sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de café e ficou ali, em silêncio, apenas pensando. Aquela hora tinha algo diferente. Não havia mensagens, não havia cobranças, não havia distrações. Apenas ele e seus pensamentos. Rafael percebeu algo simples, mas poderoso. Todos os dias, ele dava o melhor de si para o trabalho, para os outros, para o mundo, mas nunca dava o melhor de si para a própria vida. Nos dias seguintes, ele começou a repetir esse ritual. Dormir mais cedo, acordar antes do amanhecer. No começo não sabia exatamente o que fazer com aquele tempo, mas decidiu usar aquela primeira hora para aprender algo novo, algo que pudesse mudar sua realidade,
não apenas distraí-lo. Começou assistindo a vídeos sobre organização financeira, depois sobre Excel, depois sobre análise de dados. Nada grandioso, apenas um passo de cada vez. Não contou para ninguém, não postou nas redes sociais, não falou para os colegas de trabalho. Aquilo era dele, um compromisso silencioso. Enquanto o mundo dormia, Rafael estudava. Enquanto a maioria ainda estava no automático, ele estava construindo algo invisível. Os primeiros dias foram difíceis. O corpo reclamava, a mente tentava convencê-lo a desistir. Só hoje, dizia uma voz interna, você merece descansar. Mas ele lembrava da conversa com a mãe, da sensação de estar preso, da vida passando, e continuava. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Ele começou a se sentir diferente, não mais descansado, mas mais presente, mais consciente. Seu dia parecia mais organizado. No trabalho, passou a entender melhor os processos. Começou a enxergar soluções onde antes só via problemas. Criou pequenas planilhas para facilitar tarefas que antes tomavam horas. Sem perceber, ele estava se tornando mais valioso. Depois de alguns meses, um supervisor notou a diferença. Perguntou como ele havia aprendido aquilo. Rafael respondeu com simplicidade: eu acordo mais cedo e estudo. Não era uma frase de impacto, era a verdade. Mas a verdadeira mudança não foi externa, foi interna. Rafael deixou de se ver como vítima das circunstâncias e passou a se enxergar como alguém em construção. Ele entendeu algo fundamental. Todos os dias, ele dava o melhor de si para o trabalho, para os outros, para o mundo, mas nunca dava o melhor de si para a própria vida. A vida do Rafael não mudou da noite para o dia. Ele não virou influenciador, não teve uma virada milagrosa, mas sua vida começou a mudar de forma concreta. Conseguiu uma promoção, depois uma oportunidade em outra empresa. Seu salário melhorou, sua confiança cresceu, ele ajudou a mãe financeiramente, mudou de apartamento, mas acima de tudo, mudou a forma como se via. Certa manhã, enquanto caminhava cedo pela rua ainda vazia, Rafael percebeu algo que nunca tinha sentido antes: orgulho silencioso. Não aquele orgulho que precisa ser mostrado, mas aquele que aquece por dentro. Ele entendeu que a diferença entre a vida que ele tinha e a vida que estava construindo não era talento, sorte ou inteligência. Era o uso consciente do tempo que ninguém valorizava. A maioria das pessoas espera a vida melhorar para mudar. Rafael fez o contrário. Mudou para que a vida melhorasse. Ele não fez nada extraordinário, apenas parou de desperdiçar as horas mais poderosas do dia. E talvez a parte mais importante dessa história seja esta: Rafael não é especial. Ele não tinha vantagens, não tinha contatos, não tinha dinheiro sobrando. O que ele fez, você também pode fazer. A diferença é que a maioria não faz porque exige disciplina quando ninguém está olhando. Então, pense comigo. O que você faria se tivesse 1 hora por dia, todos os dias, só para construir a vida que deseja? O que mudaria se, em vez de começar o dia apagando incêndios, você começasse construindo o futuro? A verdade é dura, mas libertadora. A vida que você quer está escondida naquilo que você evita fazer quando está cansado. Enquanto muitos dormem, reclamam ou se distraem, alguns poucos escolhem crescer em silêncio. Eles não anunciam, não pedem permissão, apenas constroem. E um dia, quando os resultados aparecem, todos perguntam: como você conseguiu? Mas ninguém pergunta o que foi sacrificado. Se essa história fez sentido para você, talvez não seja por acaso. Talvez seja o relembre que você precisava. Você não precisa mudar tudo hoje, não precisa de um plano perfeito. Só precisa de uma decisão simples, difícil e silenciosa. Antes de encerrar, quero te fazer um convite. Se você se identificou com essa história, deixe um comentário dizendo qual parte da sua vida você sabe que precisa começar a construir em silêncio. Eu leio os comentários, e sua decisão pode inspirar outras pessoas que estão exatamente onde você está agora. Se este vídeo te trouxe clareza, aperte o botão de like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem. E se você quer continuar ouvindo histórias reais, profundas e transformadoras como essa, inscreva-se no canal. Toda semana trago histórias que mostram que a mudança não começa com barulho, começa com decisão. A pergunta final não é se você é capaz. Você é. A pergunta é se você está disposto a fazer o que poucos fazem enquanto ninguém está olhando. Porque é assim que vidas comuns se transformam em histórias extraordinárias.